Gentil demais também tem seu preço. Tem gente má demais lá fora e é claro que vão dizer que querem te ver bem, mas não tão bem quanto eles. Como se eles fossem fazer melhor, mas seja melhor que isso. O mundo já é cheio de imbecis. Faça o seu. Faça aos poucos, mas faça. Saia da cama, se levante se necessário, veja o mundo, porque ninguém, eu digo por experiência própria, ninguém vai te salvar. E terão momentos em que você vai ter que lidar com o chefe maluco, a família tóxica, aquele amigo falso, os colegas de trabalho que são chatos e se tiver um relacionamento em algum momento vai acabar entrando em uma DR. Mas Mia, isso significa que eu não deveria ter relações humanas? Claro que não, bobalhão. Tô dizendo que você vai ter que lidar com doido o tempo todo. Pessoas são pessoas. E se elas fazem merda pra você, isso diz mais sobre elas do que sobre você. É triste sim, ser machucado e saber que às vezes alguns têm a intenção de machucar. Como Charles Bukowski disse uma vez, se vá tentar, vá até o fim. Caso contrário, nem tente. É cheio de incertezas e nessa frase ele explica sobre isso. Que tudo pode acontecer, mas não é porque o imprevisível existe ou coisas ruins existem que você vai parar no tempo com medo de ser feliz. Já ouviu a frase, só quem se arrisca merece viver o extraordinário? Nem é meme. Vai ser difícil, vai. Ninguém promete o céu sem se passar pelo inferno. E daí que vai demorar anos. O tempo vai passar do mesmo jeito. E pior vai ser você ver esse precioso tempo passando sem fazer absolutamente nada, sem ninguém estiver nas trincheiras contigo. Flores. E pra não dizer pior, né? É você por você. Faça na miséria da... Mas faça a vida valer a pena. Só eu sei que ninguém que passa por isso sozinho. A gente se rodeia de pessoas que na nossa percepção consideramos bons amigos e que a gente acredita que quando estiver passando pela pendura da vida, mesmo com tudo desmoronando, vai ficar tudo bem. Apesar que não são só palavras que fazem a diferença, mas ok, a gente vê coisa pior. Amigos, bons amigos, isso é raro. Nem sempre dá pra contar com todo mundo, mas a gente se desespera quando sente medo ou quando se sente em desespero. Me diz, é óbvio que ninguém pediu pra nascer. Mas se a gente quisesse, com certeza não ia querer pra passar pelo inferno. Coisas que muitas das vezes passamos. Tem gente que só quer ver a sua derrota. Você se sufoca pra ajudar, dá a mão enquanto eles levam o braço. Mas você precisa deles em algum momento. Tipo, e quando você precisa, será que eles fariam o mesmo por você? Parece meio pessimista de pensar, mas não é pessimismo, às vezes é a realidade nua e crua da vida. É como a música do rapper Lil Peep, que ele diz, eu estava morrendo e ninguém estava lá. Eles agem como se importassem, mas na real, quando tu tá na merda, eles não ajudam, você se salva sozinho. Claro que tem pessoas boas ainda, pouquíssimas, mas tem. É muita coisa pra um só ser pensante, pensar sozinho. E aquele abismo tem mesmo saída pra essa agonia? Vai ver, alguns seres humanos são malucos. Como pode alguém racional invalidar a dor de outra pessoa? Ego ou burrice mesmo? E como a gente tira um pensamento tão sujo da mente? Porque é difícil e às vezes vem de todos os lados, sei lá. A gente começa a se desgostar por conta da covardice dos outros, por causa da maldade que há nas palavras dos outros, coisas que nunca foi sobre nós e tanta crítica que a gente mesmo se critica. E se compara e no meio disso a gente se desespera e se maltrata e me diga, vale a pena se odiar pelo que os outros pensam? Vale a pena se matar e se maltratar por pessoas podres por dentro? É claro que não. É óbvio que não. Ninguém quer morrer, a gente quer saída. Anos e anos até acaba pensando que só te resta a dor e a frustração. Não se odeie. O máximo que a gente pode fazer é tentar fazer diferente e talvez ninguém se importe literalmente como com outra pessoa está. Mas assim, na maioria das vezes elas desejam melhoras e que a gente acabe ficando bem rápido. Alguns pensam que isso é genuíno ou não, até porque ninguém vai desejar um mal de graça. Mas aí, se você tem você mesmo, então você vai
Você não deveria se odiar. Não deveria odiar a única coisa que resta, esse seu corpo que Deus te deu. Que isso é errado pra você e só vai machucar você mesmo. É interessante a percepção que temos sobre demônios, sim, que às vezes os demônios são os problemas, as dores, até mesmo as pessoas ruins, mas não com um ser maligno vindo de outra dimensão. É bem ruim quando tudo dá errado e assim, coisas parecem que tendem a dar errado de uma vez. Aí você vai e pede socorro e ninguém te atende. Outra coisa é você acabar se perdendo na comparação, ficar validando sua vida por conquistas e ver que o tempo tá passando enquanto você se prende na dor. E mesmo lutando, parece não haver nada além da sombra e da miséria. Nós estamos lúcidos, mas cheios de insanidade, uma qual foi plantada pelos outros, e eles dizem que valemos aquilo que possuímos, mas isso é um pensamento tão podre e totalmente adoecido. Filme Clube da Luta, temos o protagonista, na verdade o antagonista Tyler, que ele cita uma frase na qual ele diz que você não é sua casa, seu carro ou seu emprego, porque a gente vai morrer. E nada disso a gente leva junto, né? Sim, é difícil não olhar pra essas malditas telas e ver gente feliz por aí postando e postando e a gente se deprimindo igual um tonto, achando que a nossa vida tá uma merda. Porque a gente não tem nem metade da felicidade que a gente vê sendo exposta. E nitidamente, a gente tem que parar com isso. Até porque a vida não é uma vitrine onde são vendidas tantas comparações. Onde cada um quer vender uma ideia perfeita sobre a vida, sendo que somos humanos, imperfeitos e que coisas boas podem dar errado o tempo todo. Aí a gente se auto-sabota por conta de aparências alheias. É complicado. Quando eu era criança, a maioria das crianças, né? Todas sonhavam, brilhavam e eram felizes. Eu mesma era feliz com tão pouco, sim. Poderíamos ter problemas, estar passando por perrengues, mas acho que a gente não dava prioridade para problemas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente olha para o emprego do amigo, a gente olha para a aparência do fulano, até mesmo para a faculdade, o carro, o casamento do cicrano e fica nesse bate-boca. Onde foi que eu errei? A verdade é que ninguém errou. Cada um vive sua luta e sua sobrevivência. Vai saber se o fulano tá feliz ou se é só ele postando essa falsa felicidade. E o universo tá pouco se importando. Eita, lástima. E a gente tá se lastimando. Cara, eu poderia estar bem pior, mas eu acho que eu escolhi meter o louco e lutar contra o mundo. Eles querem sua alma. A gente pode até não ter nada, mas ainda assim vai ter gente pra ver sua conquista, mesmo que você mesmo não enxergue, né? Aí tem gente querendo sua queda e aí você vai e faz por onde cair mais e mais nisso. Eu sei que é um choque de realidade, um tapa na cara que às vezes é necessário pra gente levantar pra vida. E tem gente ruim pra tudo. Eu não sei o que você tá passando, você que tá vendo esse vídeo no momento, mas eu sei que o silêncio é amedrontador, os gritos que sufocam sua mente também. Muita gente tem a família que maltrata e invalida e vai crescendo com isso até conseguir no mínimo se livrar e às vezes a gente pendura, demora tanto para tirar as palavras ou até mesmo as agressões da mente que às vezes pensa que não tem mais salvação. E memórias matam, tipo, você nem está mais passando por aquilo, do nada vem um flash na mente fazendo com que você sinta que está vivendo tudo de novo, da mesma intensidade. Vence o mundo. É óbvio que você vai questionar Deus, até porque eu mesmo questiono, tipo, vale a pena sofrer? Por que eu tô passando por tantas provas assim? Sinceramente eu não entendo. Ninguém tem resposta e estamos cansados de não sermos ouvidos. É luta atrás de um dia realmente sair desse lugar obscuro. E eu espero sair até porque é tempo demais. Aí eu lembro da história de Jó. E acho que nesses momentos eu penso, Deus é Deus. Não dá pra perder a fé. Sendo que a fé é a única coisa que meio que me mantém viva. Então, por que algumas coisas infelizmente não vão ter resposta, eu só não tenho o que se fazer, a não ser tentar continuar, até que você mesmo consiga por si só sair e se tirar de determinada situação. Eu digo,
Algumas vezes a gente se vê à sombra de trevas, onde de todos os lados se vê inimigos, e é complicado vencer a guerra desse jeito. Eu deveria ter alguém sim ao meu lado enquanto eu estava no subsolo. A dor em se estar aqui é maltratante. Eu vi muitos amigos me abandonando no meio do campo de batalha e abandonando a irmandade na qual prevalecia entre nós. Eu vi invalidação, eu vi incerteza, mas vencer a guerra é importante. Talvez importante para quem está lutando contra si mesmo, quando meio que não se há ninguém ao seu lado, sozinho no escuro se questionando. Eu vivi uma boa vida? Fiz o que pude? Não se culpe. Nem todo soldado volta vivo do campo de batalha, mas se você sobreviveu, seja grato. Você é mais forte do que pensa.